Eu recebi de um telespectador este comentário que eu passarei a você e em seguida vamos comentar. Nesta escalada na busca da eficiência a todo custo, e até mesmo sem custo nenhum, numa guerra vinda de todos os frontes contra a individualidade humana, ninguém para pensar. Viramos autômatos comandados por outros autômatos rumo a direções que são como que, se não existissem, caminhando à deriva para lugar nenhum, ao menos para um lugar de verdade que se justifique. É pena que tenhamos chegado a este ponto. E aí vem a pergunta: haverá alguma saída? Vamos pensar nisto que o telespectador sugere. Não há como avaliar a gravidade dos fenômenos que vêm acontecendo nesta modernidade, que eu enfocaria de uma forma acentuada no desrespeito pela pessoa humana, aquela individualidade de que fala o telespectador em sua sugestão. O crescimento da tecnologia, as ramificações da ciência, o crescimento das grandes potências, quer políticas no mundo internacional, quer econômicas, espalhadas estas por todo o mundo, geraram esses fenômenos todos um esmagamento do ser humano. Aí vem então o sucesso a todo custo, ou até a custo nenhum. Isso é uma loucura num mundo onde o dinheiro dá as cartas e dá as regras. O que acontece com isto? O ser humano vai sendo progressivamente sufocado, sem ar para respirar, porque tudo depende do dinheiro. Ele é a lei suprema, ele é a meta maior, e nós vamos perdendo o nosso valor de pessoas humanas, de seres humanos. Acabamos sendo avaliados exclusivamente por aquilo que nós temos e não por aquilo que nós somos. Cai por terra a filosofia antiga, mas que é perene, mas cai por terra a consideração do ser humano como o valor supremo entre todas as outras coisas. Isto era no passado. Mas agora nós vemos a coisa se inverter. A gangorra muda de posição. As coisas são muito importantes. E o ser humano pode ser sacrificado em benefício das coisas. Quero uma imagem que seria de humor negro, pretensamente jocosa. Imaginem vocês que um navio, por algum problema sério, começa a naufragar e o capitão do navio corre pelo convés, por todos os recantos do navio, avisando a tripulação, os passageiros todos: olha, pessoal, o naufrágio é inevitável. Se nós não diminuirmos o peso do navio, portanto, a saída é a seguinte: atirem-se no mar. Veja bem, telespectador. Antigamente a coisa era assim. O aviso dado aos passageiros, a todo o mundo humano que estivesse no navio, era isto: joguem no mar tudo o que puderem jogar,
para salvar o navio. Agora não. Nós estamos numa situação onde se diz: joguem-se no mar para salvar as coisas. O ser humano está demais depreciado. A individualidade humana está realmente atrofiada dentro de um mundo sufocante, onde a matéria tomou conta de tudo, o sucesso é a única meta a ser atingida, o esforço não é valorizado e os mais poderosos, os mais ágeis, acabam levando a vantagem. É como se nós estivéssemos num grande PAN. Estamos na época do PAN. Só que, dentro dessa perspectiva, a luta do humano contra o humano, a luta dos bem instalados contra aqueles que são o alicerce da sociedade, é uma luta desigual. O que acontece no PAN? Muitos países competem, um leva o ouro, outro a prata, outro o bronze. O restante dos países, dezenas e dezenas de países, voltam para casa com lágrimas nos olhos, lamentando o fracasso. Então, 3 são premiados, o restante é posto à margem. Que isto ocorra dentro do mundo esportivo é perfeitamente cabível, porque, enfim, é o mundo da disputa, da competição, da exibição de valores. Mas que isto aconteça como norma dentro de uma sociedade onde constantemente todo mundo tem que competir, mas nós já sabemos quem vai ganhar a competição. E nós sabemos, nós povo sabemos, que sempre acabaremos derrotados. Não é este o caso do Brasil? É exatamente este o caso do Brasil, onde há uma nata, uma elite sempre levando vantagem e há um povo arrastando arduamente esse barco contra a correnteza para que lá no barco os outros possam continuar a se divertir. É a história dos barqueiros do Volga, que talvez o telespectador conheça. Há até um filme, embora antigo, sobre este assunto. O rio Volga é um rio da Rússia. E o que era característico neste rio era o seguinte: grandes barcaças, verdadeiros castelos, palácios flutuantes, eram ocupados por uma elite, por uma aristocracia. Isto é antigo na Rússia, foi antes da Revolução de 1917. Lá no navio, um verdadeiro iate com todo luxo, comia-se, bebia-se, dançava-se, cantava-se, diversão plena, mas aquele navio era puxado por escravos que na margem, com correias presas ao peito, iam arduamente fazendo aquele navio subir a correnteza do rio Volga. Aqui o suor e o sofrimento, e o sangue, e a morte, alguns morriam nesse esforço. Lá a diversão. Haverá saída para isto? Nunca se pode desistir. Mas um pouco de pessimismo às vezes serve para acordar a sensibilidade. Tomando-se como parâmetro a realidade brasileira, um dia poderá ser melhor. Mas duas coisas eu digo a você, telespectador. Não vai ser fácil
e nem vai ser a curto prazo. Mesmo assim, é meu dever e é seu dever também fazer o que está ao nosso alcance para salvar este país que pede socorro.